Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo escreve aqui aos Coríntios sobre a reconciliação com Deus por meio de Cristo, explicando que a fé em Jesus não é só uma reforma, mas uma transformação total. O passado, então, os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que a gente usava como identidade perde o poder e surge uma vida renovada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deseja renovar as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos presos ao passado, presos a versões nossas do passado, presos a relacionamentos do passado, presos a coisas que nós tínhamos no passado, e nós precisamos abrir mão para desbloquear este novo tempo de Deus na nossa vida. Sabe, avançar com Deus é muito bom, mas avançar com Deus também nos faz abrir mão de coisas que nós nunca pensamos que nós teríamos de abrir. Sabe, aquele amigo que chega na nossa vida e a gente fala, meu Deus, onde eu fui arrumar essa pessoa? Olha como essa pessoa é boa, olha como essa pessoa é próxima de mim, olha como ela me faz bem. E quando você menos espera, você percebe que aquela pessoa começa a se afastar. E de toda forma que você tenta se aproximar daquela pessoa de novo, você percebe que ela já não se encaixa mais no momento ao qual Deus está te direcionando. Sabe, não é porque esta pessoa é ruim, não é porque o Espírito de Deus não está sobre ela, mas sim porque vocês estão em fases diferentes e o Senhor vai exigir coisas diferentes de cada um de vocês. Então nós precisamos abandonar este medo de seguir em frente. Sabe, porque muitas vezes a gente tem medo de abandonar aquilo que já foi na nossa vida. A gente tem medo de simplesmente ter assim uma certa inimizade com tal pessoa. A gente pensa que é uma inimizade, mas muitas vezes você não criou uma inimizade, você apenas se afastou, Não houve briga. Parece que isso é o que mais machuca o nosso coração. Sabe, quando você está ali próximo às pessoas e a partir de um dia que você não se lembra, por um motivo que não existe, vocês começaram a simplesmente se afastar. Sabe, as conversas já não batiam mais, os planos já não batiam mais. E aí isso fica martelando no seu coração, porque não houve briga, não houve motivo para que vocês se afastassem. Mas de um determinado dia para cá, vocês simplesmente, sem mais nem menos, começaram a se afastar. Sabe, aquele laço, sem mais nem menos, começou a perder a força. E aí você fala, meu Deus, mas eu preciso correr atrás daquela pessoa. Como que eu vou ter inimizade com alguém que foi tão próximo? Sabe, mas isso não é sobre ter inimizade com alguém. Porque você não brigou com essa pessoa. Se você brigou, se existe ressentimento, é diferente, isso precisa ser resolvido. Mas eu estou falando sobre pessoas que você ainda ama. Sobre pessoas que comiam na sua mesa, mas você tem sentido
que de toda forma que você tenta encaixar essa pessoa na sua vida, ela não está mais encaixando na fase ao qual o Senhor está te levando. E é necessário que nós tenhamos coragem para abrir mão dos nossos relacionamentos antigos, para que Deus nos leve a uma nova fase. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que elas vão andar conosco até o fim da caminhada. Pessoas que nasceram conosco, cresceram conosco, compartilham das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos, e são pessoas que vão permanecer. Mas existem outros tipos de pessoas que Deus envia somente em um determinado momento da nossa vida, para nos ajudar a passar por aquele momento, ou para nós ajudarmos a pessoa a passar pelo momento que ela está passando. Sabe, Deus envia somente como um porto seguro, ou ela para nós ou nós para ela. Sabe, são pontos ali do caminho, são pessoas que não são o nosso destino. E nós precisamos entender isso, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo trabalhe isso no nosso coração, porque é assim, algo que nós não falamos muito, mas a maioria de nós já passamos, e é algo que dói, é algo que nos prende no passado, é algo que nos impede de avançar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está tentando te tirar daquele ciclo de amizades. E aí você quer permanecer naquele ciclo de amizades. E aí o que acontece? Deus vem, te revela coisas novas. Te revela um futuro diferente para a sua vida. Só que você se assenta naquela roda antiga de amigos e as conversas são as mesmas de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Sabe, o modelo ali de como aquela conversa ela progride é igual de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. E aí você não quer abrir mão dessas pessoas, mas também quando você está com elas, você sente que a sua vida continua do mesmo jeito. E aí depende de como você enxerga isso. Tem pessoa que enxerga isso como algo reconfortante, como uma vida estável. Sabe, as conversas continuarem a mesma, tudo continuar a mesma coisa, a água fica parada. Enxerga isso como uma segurança. Mas por outro lado, existem pessoas que veem isso como algo ruim, sabe? Existem pessoas que já têm esse pensamento de que se você está em um ciclo de amizades que passa 1, 2 anos, as conversas continuam as mesmas, as ações continuam as mesmas, os pensamentos continuam os mesmos, não tem perspectiva de progresso, a pessoa mesmo ela já começa a desconfiar. Sabe, Deus gostaria que nós tivéssemos essa sensibilidade. Nós temos que estar onde o nosso espírito ele possa progredir, onde as nossas emoções elas possam ser tratadas, elas possam nos ajudar a curar outras pessoas. Nós temos que estar em ciclos de amizade que a nossa mente evolui. Sabe, pessoas que desejam crescer junto conosco, pessoas que desejam buscar a Deus junto conosco. Porque muitas vezes nós somos impedidos de avançar, porque nós estamos em um ciclo de amizades que não tem nenhum pinguinho de vontade de avançar. Sabe, ciclos de amizades que não, isso não tem nada a ver não, sabe? Deus está querendo te chamar para um secreto, Deus está querendo te trazer
para o secreto, para uma intimidade, para uma coisa mais, um relacionamento mais profundo. Mas todas as vezes que você está nessa roda de amigos, você olha para a sua vida e fala, não, eu acho que tá bom. Sabe, pessoas que você olha e fala assim, vixe, não, eu tô até num nível maior de intimidade com Deus do que esse povo aqui, sabe? Deus não quer isso. Deus quer que você esteja andando com pessoas que você olha o nível de intimidade dessa pessoa com Deus, você olha o nível de entendimento que aquela pessoa tem da Bíblia e fala, eu preciso melhorar. Sabe, pessoas que te impulsionam a ser melhor, não pelo ego delas, não para engrandecer essas pessoas, sabe? Porque quando isso acontece, não é para engrandecer aquela pessoa, mas ela tem sido aquilo que Deus mandou ela ser. É sal da terra e luz do mundo, é a diferença. E nós precisamos ser assim também. Por onde nós passamos, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem que ter a liberdade de constranger as pessoas ao nosso redor com o amor dele, com a transformação dele nas nossas vidas. Sabe, mas se nós estamos com pessoas que não procuram melhorar e todo o tempo que nós estamos com eles, nós nos sentimos bem para continuar nos nossos erros, tem algo errado. Nós precisamos estar com pessoas que nos impulsionem a ser melhor, ainda que isso não seja tão confortável. Sabe, então Deus deseja que nós nos desapeguemos do passado. Sabe, não, mas é só uma música secular, não fala nada demais, mas e se Deus quiser te chamar para um profundo? E se Deus quiser te levar a um nível além? E se Deus quiser te revelar algo diferente no secreto? Sabe, às vezes a gente tem mania de falar, não, isso daqui não tem problema. A gente quer negociar com Deus aquilo que a gente quer abrir mão e aquilo que a gente não quer abrir mão. E aí tem horas que Deus chega na gente e fala, eu preciso que você faça isso. Aí você, em vez de abrir mão, você olha para Deus e fala assim, Senhor, mas isso? Não, Deus, isso daqui nem tem problema, veja bem, isso daqui não me atrapalha em nada, sabe? Mas não é questão daquilo que Deus está te pedindo para renunciar estar te atrapalhando. É questão de Deus querer saber até quando você está disposto a abrir mão, o quanto você está disposto a abrir mão para chegar onde Ele precisa que você chegue. Nós vamos ver isso lá na história de Abraão. Abraão esperou pelo filho da promessa. No meio do caminho teve até Ismael, de tanto desespero que ele e Sara arrumou um filho com a concubina lá, Agar. Sara deu conselho para o seu próprio esposo ali, deitar com Agar para ter um filho com ela, porque talvez o filho da promessa fosse sair de Agar, mas isso não era o que Deus tinha prometido. O que Deus tinha prometido é que o filho da promessa ia nascer de Sara. Mas eles estavam tão desesperados para viver a promessa que eles fizeram do seu jeito. Abraão foi lá, se deitou com Agar, teve Ismael, beleza. Só que quando eles menos esperaram, Sara ficou grávida. Na velhice, os dois já na velhice, sem perspectiva, Sara engravida. E agora nasce o filho da promessa. Israel, o tão esperado. Isaac, né? Tão esperado. Perdão, irmãos. Nasce Isaac. E agora, quando Abraão está bem apegado em Isaac, quando Abraão está bem ali amando Isaac, Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, sacrifica Isaac para mim. Gente, eu não quero imaginar o que Abraão sentiu naquela hora. Eu acho que ele ficou confuso,
Eu acho que ele tomou, assim, um balde de água fria como se ele tivesse tomado uma paulada na cabeça, sabe? Sabe quando a gente vai matar uma barata em casa e a gente não mata direito e ela fica meia morta, meia viva, andando assim em círculo no chão, gente? Eu acho que dentro do coração de Abraão ele estava sentindo essa sensação. E agora ele é obediente. Ele pega o seu filho e ele sai andando sem falar um A. E vai com o filho na direção ali do monte, do lugar onde ele ia sacrificar o próprio filho a Deus. Nós sabemos que Deus só estava testando a fé dele, que no fim das contas ele ia mesmo sacrificar Isaac e Deus não deixa, sabe? Então, trazendo isso para a palavra aqui que eu estou conversando com os irmãos, talvez é sobre isso. Sabe, Deus às vezes nos pede coisas que a gente fala assim, meu Deus, mas isso é absurdo. Mas Deus está querendo testar a sua fé. Quando eu era mais nova, eu comecei a perceber que Deus estava me chamando para algo mais profundo. E quando eu era um pouco mais nova, voltando um pouco mais no tempo, eu não tinha costume de ouvir música secular, não tinha. Mas quando eu entrei ali na fase da pré-adolescência, adolescência, né, a gente começa ali a sentir no coração um sentimento diferente, a gente descobre o que é a paixão, a gente começa a ter ali os primeiros namoricos, né? E eu comecei a deixar com que as minhas emoções tomassem conta do meu coração, sabe? E eu comecei a ouvir bastante música secular, bastante mesmo, e aquilo não me incomodava de forma alguma. Eu ministrava na igreja tranquilo, não ouvia música assim, que falava nada demais, de baixo calão, não. Mas eu ouvia bastante música secular, eu gostava bastante de músicas que falassem sobre o amor, sobre a vida, enfim. E eu gostava muito de ouvir música internacional, né? Eu comecei a receber alguns convites para cantar em casamentos, e aí as músicas que as noivas me passavam, elas não ficavam só no ensaio, eu continuava ouvindo depois, eu achava a música bonita e continuava ouvindo depois. Só que o que acontece? Em um determinado momento, eu comecei a trocar o meu momento ali que eu ouvia louvores, que eu edificava minha alma, e eu colocava a música secular no lugar. Porque é isso que acontece, queridos. A gente quer ouvir aquilo que agrada a nossa alma. Então, se a gente começa a trocar o sagrado por aquilo que é secular, a gente vai querer ouvir cada vez mais daquilo que é secular. Vamos ser bem sinceros. Porque aquilo que é secular, ele agrada mais a nossa alma. Aquilo que é secular, ele parece ter mais a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sente. E a gente quer ouvir coisas sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que nós estamos vivendo. E essas músicas cantavam sobre aquilo que eu sentia, sobre aquilo que eu vivia. E como eu estou dizendo, não me importava de ouvir. Eu gostava de ouvir, eu ouvia. Quando eu colocava ali um louvor, eu ensaiava os hinos que eu ia cantar no domingo, eu ia no ensaio no domingo do grupo de louvor, ensaiava, cantava, Deus abençoava, e eu fiquei ali daquela forma. E tudo bem. O meu ciclo de amizades também fazia isso. E eu fiquei ali naquela bolha, toda influenciada, e aí todo mundo ouvia, todo mundo fazia, e pra mim tava tudo bem. Pra mim tava tudo certo.
Só que num determinado momento, eu comecei a não sentir paz para dormir. E eu não entendi o que aconteceu. Eu deitava na minha cama, naquele sono, dava de madrugada, eu acordava. E aí, desde pequena, sempre que eu sinto dificuldade para dormir, depois que eu ganhei meu celular, o que eu fazia? Eu colocava louvor. E aí aquele louvor ia me acalmando, e eu dormia. Porque quando eu acordava de madrugada sozinha, eu sentia medo. Então, quando eu sentia medo, eu colocava louvor para tocar, para me acalmar. Porque desde pequeno o pai e a mãe ensinam, né? Os meus pais me ensinavam, olha, se você sentir medo, clama o sangue de Jesus, né? Porque onde Jesus está, você não tem que ter medo, ele está aqui para te proteger. Só que as coisas começaram a tomar uma proporção meio ruins na minha vida nessa fase. Porque eu deitava naquele sono, eu já estava grandinha, eu já tinha uns 15 anos. E aí, de dia, ouvia ali as músicas que eu gostava. Não, eu repito, não falava nada de ruim. Era sempre música de amor, músicas animadas, assim, coisa que é considerada boa. Sinceramente, coisa que é considerada boa por aí. Só que eu me deitava e eu não conseguia dormir. E eu, de forma alguma, liguei os pontos. Só que o que acontecia? Eu acordava ali por volta das 2h30, e eu colocava a Gabriela Rocha para tocar. Eu sempre gostei muito de ouvir Gabriela Rocha. Eu sentia, assim, o Espírito Santo trabalhar na vida dessa mulher. E me acalmava. E aí eu dormia. Só que no outro dia, eu acordava de madrugada de novo. E aí, gente, parece que a cada dia o medo me embalava mais durante a noite. Sabe, num dia eu só acordei e dormi. No outro eu acordei e fiquei um pouquinho mais tempo acordado e dormi de novo. Só que com o passar das semanas, porque isso durou muito tempo, com o passar das semanas, eu tinha mais dificuldade para dormir à noite. Mais e mais. Parecia que eu olhava assim no meu quarto e a escuridão do meu quarto, ela ficava ainda mais escura. Sabe, eu começava a deixar com que o medo me embalasse, eu começava a ouvir coisas do lado de fora, sabe? Às vezes era só minha cachorrinha ali na minha janela, mas mesmo assim qualquer barulhinho gelava o meu coração e eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu já tenho 15 anos, imagina, que vergonha. E aí eu levantava, eu dobrava meu joelho, eu orava de madrugada, né? Eu colocava o hino. E aí eu começava a orar deitada, e quando aquele medo ele ia saindo de mim, eu dobrava o meu joelho na beirada da minha cama, e eu orava, até aquele medo sair de mim para eu conseguir dormir de novo. Só que eu comecei a perguntar a Deus, né? Porque eu tinha ali o meu momento com Deus, né? Eu ouvia louvor, eu já gravava vídeo cantando e fazendo devocional aqui pro YouTube. Eu tinha o meu momento de oração, eu participava do grupo de louvor na igreja. E aí eu comecei a orar nesse propósito. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito o inimigo ficar me perturbando à noite. Né? O que está acontecendo comigo? Deus, me ajuda. Abre os meus olhos espirituais, me mostra o que é que tem de errado na minha vida. Ou o que é que o Senhor deseja que eu abra mão? Porque eu sei que o Senhor me desperta à noite para que nós tenhamos esse momento, Pai. Eu sei que às vezes é o Senhor permitindo que eu sinta medo de madrugada para me fazer orar de madrugada, para me fazer ter este momento de madrugada. Mas por favor, Senhor, eu não quero sentir medo. Se o Senhor está me despertando para orar, eu queria levantar sabendo que o Senhor me despertou para orar e não sentindo esse medo que me consome. Sabe, eu comecei a orar nesse sentido. E numa das madrugadas que eu estava ali tremendo na minha cama e ouvindo a Gabriela Rocha cantar,
Tadinha, toda vez de madrugada, a Gabriela Rocha estralava no telefone. Eu colocava baixinho assim, porque nem meu quarto, nem o quarto dos meus pais não tinha porta. Eu tinha medo de incomodar eles, né, com o barulho do celular. E o meu pai odiava quando ele levantava de madrugada e eu ainda estava no celular, né? Era muito raro e às vezes era só o hino, mas ele achava ruim. Ele falava, desliga esse celular, vai dormir. Eu falava, pai, mas eu não tô dando conta de dormir, né? Eu coloquei aqui só um hino pra tocar. Aí ele dava uma torcida assim no nariz, mas deixava, né? Quando eu falava que era louvor. Então, pra não incomodar, eu colocava baixinho, colocava o celular debaixo do meu travesseiro, bem pertinho do meu ouvido, e eu deitava pertinho do celular pra conseguir ouvir aquele louvor. E num desses dias ali, tremendo de medo, deitada, eu falava, Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, me mostra o que está acontecendo comigo. E aí, ali deitada, eu senti nitidamente o Espírito Santo ministrar no meu coração. Gente, nitidamente, depois de semanas padecendo todos os dias de madrugada. Não tinha uma madrugada que eu não padecesse e ficasse acordada pelo menos 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes eu demorava 2 horas para voltar a dormir. Então, toda madrugada eu padecia. E eu senti nitidamente o Espírito Santo falando comigo. Ele falava assim, por que você não coloca de noite, para te acalmar, as músicas que você ouve de dia? Gente, meu Deus, toda vez que eu lembro disso, gente, eu sinto tapa na minha cara de novo, sabe? É como se fosse um tapa, é como se fosse um balde de água fria. Eu respondi para o Espírito Santo, aquilo foi tão nítido no meu coração, que eu respondi, eu falei assim, Senhor, mas aquelas músicas não tiram o meu medo, é o louvor que tira o meu medo. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou assim, então aquilo que não serve para você ouvir no momento de medo, aquilo que não serve para te livrar, aquilo que não serve para te edificar no momento que você mais precisa, também não serve para você ouvir em outro momento do seu dia. Gente, aquilo martelava no meu coração. Martelava. O Espírito Santo cravou aquilo no meu coração de uma forma que eu nunca mais consegui tirar. E desde aquele dia, eu comecei a não ficar ouvindo mais música secular, sabe? Não foi meu pai que pediu, não foi minha mãe que pediu, não foi o pastor que me instruiu, não foi ninguém, foi Deus, foi o Espírito Santo que me pediu aquilo, foi o Espírito Santo que me instruiu aquilo. Sabe, os meus amigos, todos faziam, todos, sem exceção, até os mais, vamos dizer assim, os mais firmes, os mais importantes da igreja, faziam. Mas naquele dia, o Espírito Santo me chamou para algo mais profundo. Sabe, eu não importo se tem outras pessoas que ouvem. Não importo, mas a minha experiência pessoal foi aquilo que o Espírito Santo pediu para mim. O Espírito Santo queria me levar a um lugar mais profundo. E ele perguntou para mim naquele dia, se não serve para você ouvir à noite, no momento do seu medo, por que serve para você ouvir de dia, quando você está bem, quando você está arrumando sua casa, quando você está se divertindo? Né? Será que o meu espírito, será que a minha presença não combina com a sua diversão, não combina com os momentos que você vive durante o seu dia? E aquilo martelou de uma forma no meu coração, queridos, que eu fiquei tão constrangida. E eu orei naquele dia, eu falei, Pai, me perdoa. Me perdoa porque quando tá tudo bem, quando eu tô aqui de boa arrumando a minha casa, me divertindo, eu coloco letras, ritmos que agradam a minha alma, que agradam a minha carne, o meu coração, aquilo que eu...
porque fala daquilo que eu vivo, fala daquilo que eu sinto. Mas no momento que eu preciso, no momento que eu sinto medo, é o Teu Espírito Santo que eu quero. É o Senhor que eu recorro. Mas eu não quero, Pai, recorrer a Ti somente na minha aflição. Eu quero que a minha vida seja um altar do Senhor. Eu quero que a minha diversão seja um altar do Senhor. Eu quero que a minha organização aqui em casa seja um altar para o Senhor. E desde então, queridos, eu mudei isso, sabe? E algo na minha vida mudou radicalmente, porque eu estava ali ouvindo louvores durante o dia, eu estava lavando a louça e o Senhor ministrava no meu coração e eu largava a louça e eu ia chorar sentindo a presença de Deus. Eu estava varrendo a casa e no louvor o Espírito Santo falava comigo e eu largava a vassoura para me ajoelhar, para orar, para sentir a presença de Deus. E ali o Espírito Santo falava. E quando Deus começou a fazer isso na minha vida, eu entendi o porquê que Ele queria que eu abandonasse aquela prática de ouvir a música secular durante o dia, sabe? Era porque Ele queria falar comigo durante o dia. Ele não queria que eu perdesse o meu tempo me distraindo. Porque, querendo ou não, essas músicas elas são uma distração, né? Elas são tipo um refúgio para nossa carne. Mas Deus não queria isso de mim, Melody. Ele queria, naquele momento, Ele queria usar aqueles momentos para falar comigo. E com aquelas músicas que eu ouvia, o Espírito Santo não tinha liberdade de falar comigo, porque eu estava pensando em outras coisas, eu estava meditando em outras coisas, que não o Espírito Santo, que não a palavra. Então, queridos, isso foi muito marcante na minha vida. E depois daquele dia que eu coloquei no meu coração um novo propósito, eu voltei a ter paz para dormir. Depois de meses acordando toda madrugada e ficando acordada, acordando cansada, eu consegui, me livrar daquele medo que me devorava. O Espírito Santo começou a me ajudar, Então, que nós possamos ter essa sensibilidade quando o Espírito Santo nos pede algo, E também o Senhor me afastou de todas as pessoas que me rodeavam naquela época. Todas. Não sobrou uma pessoa. Eram amigos que eu pensava que eu jamais ia me afastar. Jamais. Mas o Senhor tinha propósitos diferentes, o Senhor tinha caminhos diferentes para elas e para mim. E eu creio que o Espírito Santo está na vida delas, mas são fases diferentes, são momentos diferentes, são planos diferentes do Senhor para as nossas vidas, Nós ali como amigos fomos refúgios um para o outro, como igreja nós fomos refúgios um para o outro por um tempo, mas o Senhor tinha um novo propósito e nós precisamos entender isso. De começo eu sofri demais quando nós começamos a nos afastar, mas aos poucos o Senhor nos faz entender que certos afastamentos são necessários para que a gente progrida. Então, nós somos nova criação em Cristo e Ele nos faz superar o passado, Em Cristo nós não somos mais definidos por aquilo que foi, mas pelo que Deus declara que a gente é agora, Então nós somos perdoados, amados, Deus nos encheu de propósito, Deus apagou os nossos erros, traumas, os nossos mau hábitos que não vão controlar mais o nosso futuro, E Ele diz que eis que surgiram coisas novas, Ele nos dá um futuro renovado, oportunidade de crescer, de amar e de servir como nunca antes. Então não tenha medo de renunciar, sabe? Escolha então algo novo para hoje. Escolha então
perdoar alguém, ajudar alguém, renunciar a algo. E ore para que você tenha força para viver essa renovação. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por nos fazer uma nova criação. Nos ajude, meu Pai, a deixar o passado para trás e abraçar, Senhor, as coisas novas que o Senhor preparou para as nossas vidas. Renova, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações hoje. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Peço perdão hoje porque nós ficamos alguns minutos a mais aqui do que nós estamos acostumados, mas creio que é bênção. O Senhor tocou no meu coração para contar o meu testemunho. Nós estamos quase batendo 1.000 seguidores aqui neste canal, né? Estamos com 881 inscritos. Isso tudo é para honra e glória de Deus. Eu gostaria de agradecer cada um que tem ouvido aqui os devocionais diariamente, compartilhado. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!